se revoltou por conta de uma vacina? No início do século XX, o Rio de Janeiro era a capital do Brasil, mas a cidade enfrentava grandes problemas nas ruas sujas, esgotos e céu aberto, e surto de doenças perigosas como a varíola, febre amarela e a peste bubônica. Para resolver isso, o governo decidiu modernizar a cidade com reformas urbanas e uma grande campanha de saúde pública. Rio de Janeiro, que era a capital do Brasil, vivia uma crise sanitária. Era uma cidade superpulosa, com péssimas condições de higiene, moradias precárias e lixo nas ruas. Isso facilitava o surgimento e a propagação de doenças muito graves e contagiosas. Uma das doenças citadas foi a varíola, provocada febre alta e erupção na pele, tinha alta taxa de mortalidade, tinha marcas deixadas permanentes no corpo, e também a febre amarela, que era transmitida pelo mosquito, provocava febre, dor no corpo e, nos casos graves, hemorragias e mortes. E também teve a peste bubônica, que também é chamada da peste negra e causada por muita bactéria, transmitida por pulgas de ratos, provocada em grandes inchaços, nos grandes infartos e matava rapidamente. Por que isso causou revolta? A população estava com medo das doenças, mas também não confiava no governo e não entendia a ciência por trás das vacinas. Além disso, as condições de vida precárias não foram melhoradas. Só se impôs a vacinação como a solução. Por que isso foi polêmico? Não havia campanha educativa nem explicação clara sobre a vacina. A vacina da varíola era dolorosa e mal compreendida. Muitos acreditavam que a vacina era perigosa ou imoral. A presença de agentes do governo invadindo casas foi vista como uma violação da liberdade individual e família, resultando na população, principalmente os trabalhadores urbanos, explodiu em revolta. Barricadas foram erguidas, prédios públicos foram atacados, bondes virados em ruas fechadas, o exército foi chamado para conter os protestos e centenas de pessoas foram presas, feridas ou deportadas. A revolta da vacina ocorreu em 1904, no Rio de Janeiro, durante o governo de Rodrigues Alves e sob a liderança de Oswaldo Cruz. A população reagiu contra a vacinação, obrigatoriamente, contra a varíola e imposto de forma autoritária. Setores pobres, como militares, parte classe média, participaram da revolta e que se consultou em conflitos, destruição e repressão. A violentar. A sua imprensa e a posição política ajudaram a aumentar a desconfiança sobre o governo, que, apesar da resistência, a campanha sanitária avançou e Oswaldo Cruz foi reconhecido como um importante nome da saúde pública no Brasil. O Brasil, naquela época, vivia em período de modernização. Eles queriam tornar em torno como se fosse na Europa. Ele queria ser a Europa, queria transformar o Rio de Janeiro na Europa, como está modernização, moldes europeus. Rodrigues, naquela época, era presidente, Rodrigues Alves, era presidente da República de 1902 a 1906 e confiou Oswaldo Cruz para acabar com essas doenças e missão herética doenças que levaram à cidade, ou seja, as doenças que estavam acabando com a cidade. Ele botou a confiança em Oswaldo para ele acabar com isso. A repreensão e a prisão. A população reagiu com protesto e violência nas ruas. O governo respondeu com uma forte repreensão. Tropas foram mobilizadas, houve prisões em massas e exílio nos opositores. Muitos civis foram mortos ou feridos durante os confrontos. A suspensão temporária da vacinação, obrigatória. Diante da crise, o governo suspendeu temporariamente a obrigatoriedade da vacina, embora a campanha tenha continuado depois com muita cautela. A vacinação foi retomada de forma mais organizada e aceita gradualmente. Legado para a saúde pública, e a revolta mostrou a importância da comunicação e do respeito aos direitos da população em campanhas de saúde. Deu origem à discussão sobre a ética médica, política e pública.
participava um papel de educação sanitária. Apesar da crise, a vacinação se mostrou eficaz e foi fundamental para erradicar a varíola no Brasil. A resposta do governo foi durante a repreensão violenta nas ruas, prisões em massas e até a deportações de opositores. O país viveu dias de caos, mesmo com a violência e autoritarismo. Deixou ligações importantes. Hoje, sabemos que as campanhas da saúde pública devem ser feitas com informações de respeito e diálogo com a população. A vacinação salvou milhões de vidas e varíola foi erradicada, mas a história mostrou que a saúde pública se faz com ciência e também com empatia. O governo reprimiu a revolta com a violência. Nisso houve mortes, centenas de ferimentos e mais de 1.000 presos. A vacina obrigatória foi suspensa temporariamente, mas depois retornada com mais cuidado e explicação. No fim das contas, a campanha de Oswaldo Cruz funcionou e a varíola foi controlada. Bom, agora eu vou falar sobre análise crítica. Autoritarismo, a vacina foi imposta sem diálogo, gerando revolta. Desconexão com a população, o governo ignorou os pobres e não comunicou bem suas ações. Lições atuais, campanhas de saúde precisam de informação clara, respeito à população e combate à desigualdade. A revolta da vacina. No Rio de Janeiro, no ano de 1904, a cidade sofria doenças por todo lado. Veio Oswaldo Cruz com a vacina na mão, mas o povo assustado dizia não. Sem explicação, sem orientação, a vacina obrigatória virou confusão. O povo se revolta e sai para protestar. Queriam respeito, não só mandar vacinar. A revolta da vacina, lição para aprender que saúde com diálogo é o que deve ter. Vacina é proteção, mas tem que informar para todos com confiança poderem se cuidar. Casas invadidas, confusão na rua, muita resistência e pouca ajuda. Mas depois de tudo, o tempo ensinou. Com respeito e ciência, a saúde ganhou. Revolta da vacina, lição para aprender que saúde com diálogo é o que deve ter. Vacina é proteção, mas tem que informar para todos com confiança poderem se cuidar. E você, já imaginou viver numa época que até a vacina virava motivo de rebelião? A história pode parecer antiga, mas ainda é muito atual.